Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, aqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse aqui é mais um dos vídeos aí especiais de fim de ano do Fluminense e como você já viu aqui no card, eu já falei sobre quem tá saindo do Fluminense, quem renova, quem que tá no elenco hoje vai ficar para 2019 e agora é a hora de eu falar dos jogadores que estão voltando pro Fluminense para 2019 ou não. São aqueles jogadores que o Fluminense emprestou e agora seria a hora deles voltarem, alguns voltarão, alguns não voltarão, e eu vou falar aqui sobre quase todos eles. Tem alguns que não tem tanta relevância para eu falar não, mas eu vou falar aqui um pouquinho do que eles fizeram durante esse ano e se eles devem voltar ou não devem voltar, se eu voltaria com eles ou não voltaria, enfim. Eu preciso destacar antes, loja do Raiz Tricolor tá quase acabando. Se eu não me engano, essa daqui tem um tamanho que ela não tem mais. Então se eu fosse você, eu corria rápido demais lá na loja do Raiz e comprava. Se você comprar duas camisas, essa daqui fica com um desconto, e se você comprar essa branca usando o cupom Natal Raiz, ela também entra um descontaço, ou seja, é o ponto certo para você comprar essa daqui com cupom e essa daqui com desconto, porque aí você comprou duas, né? Passa lá, compra aí, é um ótimo presente para amigo oculto. Se você comprar hoje, chega fácil aí na sua casa antes do Natal para você dar aí daquela confraternização da firma, ou então para você dar pro seu filho, etc. Tem lá todos os tamanhos. Valeu, é nóis, agora sim, bora pro vídeo. Bem, como a gente não tem nenhum goleiro para voltar de empréstimo e etc, vou começar aqui pela zaga, eu vou por posição, né? Os zagueiros que voltam de empréstimo pro Fluminense em 2019. São três, na verdade. Natan Ribeiro, Reginaldo e Nogueira. Agora eu vou falar individualmente de cada um deles. Natan Ribeiro. Natan Ribeiro tá voltando de empréstimo do Kashiwa Reysol, lá do Japão. E por lá é interessante porque o ano de Natan Ribeiro foi um negócio de maluco. Ele chegou no Fluminense, jogou ali acho que 5, 6 jogos só, muito pouco, jogou e foi emprestado pro Kashiwa Reysol do nada. E aí lá no Japão ele passou 6 meses e jogou só 8 jogos também, quase não jogou no time japonês e agora volta pro Fluminense. Mas nos 6 jogos, 5, 6 jogos que ele jogou aqui no Fluminense, deu pra perceber, assim, pelo menos eu gostei das atuações dele. Me pareceu ser um zagueiro seguro, com a bola no pé, não ser só aquele zagueiro que era só porque era alto, acabou virando profissional. Não, pareceu ter uma segurança ali, uma qualidade. Então vai agregar muito ao elenco. Assim como o Reginaldo, que é um zagueiro que esteve na Série B em 2018, quase subiu junto com a Ponte Preta, foi titular ali, e era um dos que o torcedor do Fluminense mais pediam a volta, era o caso de Reginaldo. E, obviamente, agora ele voltando de empréstimo, bem possível de que ele seja reintegrado ao elenco também. Agora, o único que fica uma dúvida é Nogueira, porque Nogueira ele fez um ano muito bom no Figueirense, né? Foi titular, toda a campanha do Figueirense, era titular absoluto, fez gols, marcou 5 gols na temporada, que é um número alto pro zagueiro, e a temporada foi tão boa que chegou ao ponto do time catarinense querer ficar com o Nogueira por lá, né? Eles ofereceram ali pro Fluminense, como o Fluminense tem uma dívida em relação àquela compra de Robinho, né? Que a gente ainda vai falar mais pra frente, tem uma dívida ainda, eles ofereceram ficar com o Nogueira e acabar essa dívida. O Fluminense não quis. Eu aceitaria isso, por um motivo principal. O contrato de Igor Nogueira só vai até o final de abril desse ano, ou seja, só até o final ali do Campeonato Carioca. Ou seja, ele já tá livre até para assinar um pré-contrato com algum time. Se o Figueirense quiser ele mesmo, ele assina um pré-contrato com o Figueirense. Agora, o grande negócio é que vai que ele fica, em abril o Fluminense decide não renovar, ele não faz um grande Carioca, o Fluminense decide não renovar, perde o jogador de graça e poderia ter acabado com uma dívida lá atrás. Enfim, mas ele deve ser reintegrado e deve estar aí para compor o elenco em 2019. Passando de posição, o único lateral que volta é Mascarenhas, né, que tem chances ali de voltar pelo menos. Mascarenhas que foi um dos mais pedidos, eu acho até que dessa lista toda foi o mais pedido pra galera tricolor para voltar pro elenco do Fluminense em 2019, porque ele é o único lateral esquerdo agora dessa lista, né, e na verdade ele vai ser o único lateral esquerdo atualmente no elenco do Fluminense. Por quê? Com as saídas de Ayrton Lucas, né, foi vendido. A venda de Léo Pelé, que seria um dos que voltaria de empréstimo, mas já foi vendido pro São Paulo. E essa indecisão na negociação com o Marlon, ele é o único lateral esquerdo que tá certo ali assinado com o Fluminense para 2019. Então não só ele deve voltar, como deve voltar e ser titular do time. Ele teve um ano muito bom com o Atlético Goianiense, terminou o ano como titular e o Atlético Goianiense também foi um dos que brigou pelo acesso até a última rodada. Enfim, essa é uma boa notícia pro torcedor tricolor que tá voltando
voltando. Na cabeça de área, a gente vai ter 3 nomes aí. Pra mim é um bom, um médio e um que precisa de muito mais tempo. Vamos lá. Orejuela, Marlon Freitas e Luiz Fernando. Vamos começar por Orejuela, que é um que deve voltar e ser reintegrado também ao Fluminense. Essa lista inicial aí toda com de jogadores que vão ser reintegrados. Orejuela deve ser reintegrado, fez um bom ano pela LDU, foi titular ali na maior parte do tempo, até ficou um pouco marcado aqui pro Brasil, por ele ter perdido um pênalti naquela adesão que a LDU perdeu pro Deportivo Cali, se eu não me engano, mas ele foi titular, e tanto que a LDU no meio do ano queria já assinar a prorrogação do empréstimo dele. O Fluminense não aceitou na época e aí até ficou naquele imbróglio. A LDU tinha no contrato o direito de compra lá, né, que era só pagar tanto que ele comprava, não exerceu essa preferência ali, esse direito de compra, e a Orejuela volta ao Fluminense. E aí é outro caso assim como Mascarenhas. Não só volta, como deve voltar sendo titular, porque no caso de Orejuela, o Richard, né, que é o titular da posição dele, foi vendido pro Corinthians, então ele volta e volta com muita moral, bem capaz de, na estreia ali em janeiro, ele ser o titular do Fluminense. Já os outros dois, né, no caso de Marlon Freitas, ele fez um ano regular num Criciúma que brigou pra não cair. E pra mim, ele tá muito atrelado à volta dele ao Rio de Janeiro, a negociação de Dodge e Marlon, né, que é o que o Fluminense quer do Criciúma, e Marlon Freitas é o que tá no Criciúma. Pra mim, se Dodge e Marlon ficarem no Fluminense, Marlon Freitas não volta. Mas se voltar, ele volta com moral, porque é um jogador que terminou 2017 sendo titular no Fluminense. Então, até que se prove o contrário, volta. Mas eu acho que seria desnecessário hoje. Tem nomes já no elenco e essa seria uma posição que valeria a pena o Fluminense abrir o olho e dar uma olhada pra tentar uma contratação. E por último, Luiz Fernando, que é um jogador da base, é jovem, foi até elogiado por Abel recentemente, mas que não deu certo no Fluminense quando tava com Abel, não deu certo nesse ano jogando na MLS, enfim, ele já até recebeu umas sondagens de alguns times da Série B, deve ser emprestado para jogar a Série B 2019 também. Continuando na lista dos que não devem ficar, mas agora passando pro meio de campo, Felipe Amorim, que eu confesso que eu nem lembrava mais dele. Eu lembro dele, se eu não me engano, perdendo um pênalti contra o Internacional na Primeira Liga. Agora eu não sei se minha memória tá fazendo alguma confusão, mas enfim, eu nem lembrava mais dele. Ele fez um ano no Figueirense em que ele foi reserva boa parte do ano. Enfim, se conseguir ali um empréstimo de novo para ele, alguém pagando salário pro Fluminense, tá ótimo. Até porque o Fluminense ainda tem mais um ano de contrato com o Felipe Amorim. Ou seja, vamos buscar um empréstimozinho aí e se livra do salário dele pelo menos, porque se ele fez um ano ruim no Figueirense, que brigou pra não cair na Série B, não vai ser a solução dos nossos problemas ano que vem, não. E mais um outro que deve jogar a Série B 2019 também é Luquinhas. Luquinhas foi meio peculiar, porque ele jogou não, né? Eu ia falar que ele jogou no Fluminense no primeiro semestre, mas ele não jogou. Ele era sempre a última preferência, eles improvisavam Rodolfo, mas não colocariam o Luquinhas para jogar no meio de campo. E aí no meio do ano foi feita a troca, né? O Danielzinho estava emprestado pro Oeste, veio pro Fluminense, e o Luquinhas foi o jogador emprestado pro Oeste. O Oeste até sinalizou com meio que uma vontade de ficar com o jogador, mas o Fluminense ficou naquele negócio porque o passe de Rodolfo, eu falei Rodolfo, né? Rodolfo também pertence ao Oeste. Enfim, ficou nesse imbróglio e muito provavelmente ele não deve voltar, né? Ele tem contrato até o meio do ano só, e aí o Fluminense vai trazer. Não vai botar para jogar, não adianta, não vai colocar para jogar, ainda mais com o Danielzinho no elenco. E aí o que vai acontecer? Vai trazer o jogador só para pagar salário até o meio do ano e dispensar. Então é mais fácil emprestar. Já chegando mais próximo do gol, né, mais próximo do ataque, 2 jogadores, e que pra mim os dois são uma incógnita, mas uma torcida ama, uma torcida odeia, além do limite. Que são, o primeiro, Lucas Fernandes, e o segundo, Maranhão. Vou falar de Lucas Fernandes primeiro. A torcida sempre fala, traz o Lucas Fernandes, tem que voltar com o Lucas Fernandes, é um jogadoraço, etc. Mas eu não acompanho, confesso que eu não acompanho a carreira do jogador, etc, assisto todo jogo, não. Mas todo time que ele passa não se firmou, não era titular, não jogou tão bem, viveu de lampejo. E aí aconteceu de novo, no Vitória nesse ano ele não se firmou de titular no Vitória, o Vitória caiu na Série A, teve ali alguns lampejos, etc. Eu fui dar uma conferida em alguns jornais baianos pra ver o que eles falavam, e enfim, não foi nada demais. Se ele vier, ele vai disputar a posição, uma das posições mais complicadas do Fluminense hoje, que é o meio-ataque, né, que é o que onde tem mais jogadores. Então, como ele tem um nomezinho ali ainda bom, né, caiu com o Vitória, ou seja, era jogador de Série A, deve conseguir um outro empréstimo aí, o Fluminense nele, e fazer, pelo menos, tentar que ele desabroche um pouco mais. Agora, o outro que a torcida odeia é Maranhão, e esse tem motivos de sobra pra você ficar indeciso agora. Por quê? Maranhão tava no Goiás, ele chegou, fez uma temporada ótima no Goiás. Ele marcou 4 gols, deu 11 assistências, foi um dos melhores jogadores do Campeonato Goiano, tava na seleção do Campeonato Goiano, subiu com o Goiás, ele só não participou de toda a campanha porque ele teve uma lesão, mas foi um dos jogadores mais importantes do Goiás. Só que o
O problema é que ele fica muito marcado na memória do tricolor por causa daquele Fla-Flu que a Abel colocou ele, o Fluminense perde o jogo e etc. Então, assim, esse vai ser indecisão. Se ele vier, a torcida vai ter que ter muita paciência no início de não julgar o cara pelos 2 primeiros jogos, porque vai ser um peso de concreto na perna dele. Futebol, o cara mostrou que tem, né? Não à toa ele carregou ali, foi um dos jogadores que carregou o Goiás de volta pra Série A. Mas eu não sei se esse futebol vai rolar no Fluminense. Então, se puder aproveitar esse momento em que o cara tá em alta no Goiás e tentar uma venda pro próprio Goiás, ou tentar fazer uma vendazinha ali média e etc, ou emprestar pra um time da Série A, beleza. E os últimos 3 jogadores que eu vou comentar aqui são 3 atacantes. Um deles é Peu, e aí no caso de Peu, tava no Samorim, fez um ano de 2017 até ele no Fluminense em que ele tentou, mas não mandou muito bem. Foi jogar no Paysandu em 2018, também não mandou muito bem. No Samorim é difícil a gente conseguir notícias, e talvez seja a última chance dele no Fluminense, apesar de agora estar recheado de jogadores, mas até a volta de Pedro ele vai ter uma aberturinha ali para ser o centroavante reserva. Já os outros 2 jogadores são jogadores que têm um nome muito valorizado, que é o caso de Robinho, né, que é um jogador de 7 milhões de reais pro Fluminense, estava emprestado no América Mineiro, não foi bem, foi reserva no América Mineiro, então o nome dele mesmo desceu, mas como o Fluminense investiu 7 milhões e tem contrato com ele até o meio, acho que agosto de 2021, tem que aproveitar, não dá pra jogar os 7 milhões no lixo. Procura outro clube, principalmente de Série A, tá subindo aí o Fortaleza, por exemplo, que é um clube que vai tentar buscar jogadores com uma qualidade melhor, Rogério Ceni, etc. E assim, tenta buscar, no Fluminense ele não deu certo, busca um time de Série A, joga o cara, se o cara render, vende ele, pelo menos recupera mais da metade desse dinheiro ali pra salvar esses 7 milhões. E o outro jogador, é o último aqui da lista que eu vou comentar, é o Wellington Silva. E é a decisão mais difícil do Fluminense. Por quê? O Wellington Silva hoje, bola por bola, ele volta e joga no Fluminense. Brigaria ali pra ser titular, talvez seria até o titular do Fluminense. Só que ele é uma moeda de troca muito boa, por 2 motivos. Ele tem um nome muito bom, né? Tá no Internacional, fez um ano meiota no Internacional, mas tem um nome bom ainda no Brasil. O Inter até quer o jogador, mas quer como um jogador reserva, não é a solução dos problemas do Internacional. Então o Internacional não vai oferecer os 3 melhores jogadores dele, pro Fluminense seria interessante uma troca ali em 2 jogadores. Eu aceitaria na hora Cláudio Vinck e Camilo. Pega os 2 e vambora para 2019, pode ficar com o Wellington Silva. Porque o outro fator dificilmente ele volta pro Fluminense, porque o salário dele ainda é antigo. Ele tem um contrato longo com o Fluminense. Então, o contrato dele ainda é acima do teto de 150 mil, que é o teto hoje de salários do Fluminense. Ou seja, o que quer dizer com isso? Que para ele voltar, basicamente, ou ele seria o maior salário do elenco do Fluminense, salário esse que nem Júlio César e Gum teriam se renovasse, e a gente estaria pagando um salário altíssimo para um jogador que não teria tanta relevância dentro do elenco para ter o salário altíssimo, e sem contar que dentro disso tudo a gente perderia uma ótima moeda de troca. Então, se rolar Camilo e Cláudio Vinck, pode vir. Feliz 2019 para o Wellington Silva e pra gente. Gostou do vídeo? Dá o like aqui embaixo. Não gostou? Fazer o quê, né? Assim, foi mal aí, perdeu o tempo da sua vida. Tá tendo a retrospectiva aqui do canal, todo dia, meio-dia, tá tendo vídeo. Você dá uma conferida aí no Raiz Tricolor, já foram publicados acho que 3 ou 4 vídeos. Enfim, saudações tricolores e até a próxima.